Olá, eu me chamo Maria Beatriz Severo de Souza, sou estudante de jornalismo e hoje eu vim apresentar o meu projeto PIBIC referindo ao período 2019-2020, com o título Ação Pública, Inclusão via Inovação, um estudo de APLs em Pernambuco. Esse projeto foi orientado pela docente e pesquisadora do Departamento de Ciências Administrativas, Jaqueline Amantino de Andrade. O projeto foi orientado para uma análise dos arranjos produtivos locais, APLs, como instrumentos de ação pública, potencializando a inclusão social via inovação. A seleção do caso levou em consideração que o estado de Pernambuco tem se constituído como um dos polos de crescimento econômico brasileiro. Em um estudo realizado para a Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura entre 2011 e 2012, a consultora da Unesco, Selma Maria Santiago, identificou 7 APLs criativos brasileiros, entre eles o Porto Mídia em Recife. É nesse cenário que a pesquisa teve como pergunta central: como se dá a instrumentação da ação pública para o desenvolvimento dos APLs pernambucanos com potencial de inclusão via inovação? A ação pública aqui é definida como um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas e instrumentos, quanto por finalidades, conteúdos, projetos de atores, devendo ser consideradas em sua análise 5 dimensões articuladas, sendo elas os atores, individuais ou coletivos, que são dotados de recursos e possuem certa autonomia; as representações, que são os espaços cognitivos e normativos que dão sentido às suas representações; as instituições, que são as normas, regras, rotinas; os processos, são as formas de interação e sua recomposição no tempo; e quanto aos resultados, são os efeitos da ação pública. Quanto aos objetivos do projeto, o objetivo geral é analisar a instrumentação da ação pública para o desenvolvimento dos APLs pernambucanos com potencial de inclusão via inovação. Os objetivos específicos: selecionar casos representativos de APLs com potencial de inclusão via inovação, caracterizar a instrumentação da ação pública nos casos selecionados e analisar as implicações dessas ações para a inclusão via inovação. A metodologia foi de caráter exploratório descritivo, dividida em 3 partes: pesquisa bibliográfica com a leitura de documentos variados, a coleta de dados restrita a documentos e a análise de dados de temáticas significativas, que foram exploradas por uma análise direcionada a identificar as 5 dimensões da ação pública. Nesse processo de implantação do Porto Mídia, se desenvolveu por meio das interações já estabelecidas pelo Porto Digital, que foi apoiado em seus poderes institucional e econômico, ampliado em seu escopo espacial e de atuação na extensão de benefícios fiscais da Prefeitura Municipal do Recife e no aporte de recursos de outras instituições para implantar o Porto Mídia. Algumas leis e normas também foram fundamentais para a expansão do projeto, assim como o Plano de Secretaria da Economia Criativa, que definiu políticas, diretrizes e ações do Ministério da Cultura. Sendo assim, para o Porto Mídia, foram definidos 4 eixos estratégicos: os dados e informações sobre a economia criativa brasileira, a articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos, educação para competências criativas e produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços criativos, abarcando, dentre as atividades do Porto Mídia, design e fotografia, animação, interatividade, edição de imagem, finalização de imagem, edição de som, pré-mixagem, mixagem e correção de cor. Em relação às 5 dimensões articuladas da ação pública, dentro do campo das representações foram identificados a economia criativa representada pelos setores criativos, criatividade digital e artes e cultura, conforme define Flame. Quanto às instituições, temos as leis municipais, o termo aditivo de contrato, a Ancine, editais e editais da Fundarp. Quanto aos atores, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, o Governo de Pernambuco, a Prefeitura Municipal do Recife, BNDES, FINEP, Ancine, Fundarp. Quanto aos processos, formação, experimentação, empreendedorismo e exibição. E aos resultados identificados foram reforma do prédio, a compra de equipamentos, mobília, implementação do Centro de Empreendedorismo e Tecnologia da Economia Criativa e cerca de 2.500 pessoas capacitadas, além das finalizações de 117 projetos em áreas criativas, especialmente a do audiovisual. Conclui-se, portanto, que a dinâmica da ação pública adquiriu caráter local, próprio para dar sentido à emergência do APL de economia criativa recifense, que favoreceu o empreendedorismo da produção do audiovisual no Estado, representando uma forma muito particular de inclusão via inovação. Portanto, muito obrigada.